No ar! É a 20ª! Meu Deus do céu, como é que estão deixando a gente fazer esse programa? Como é que acontece isso, gente? O entrevistado já está com vergonha, nós estamos atingindo a nossa meta. Para você ter uma ideia, quem está com a gente tem o Júnior, que é o nosso patrono aqui, o Gildo, que é a nossa inspiração e fundamentação desse programa, o André, que é meu parceiro no lado mais sério, a Grace, que dá o toque de perfume nesse ambiente, e ninguém mais, ninguém menos do que John Oreovicz. Come on, John, let's go, and thank you very much for your attention and presence here with us. We are very happy to take you there. Thank you. It's just talking to folks from Brazil just brings back so many great memories for me. So thank you. Muito obrigada. Simplesmente estar aqui falando com pessoas do Brasil trazem tantas memórias boas para mim. Então, eu que agradeço. Olha, pessoal, você que está assistindo aqui agora, antes de a gente começar a bombardear o nosso convidado. So for everyone else that's watching the show, so before we start to bombard our guests with questions, eu vou pedir, por favor, inscreva-se no nosso canal, participe da nossa programação. I ask you, please subscribe to the channel and participate with us in what's going on here. Eu vou fazer já a primeira pergunta. John, você já se inscreveu no IndyCar Brasil? First question is, John, have you subscribed to IndyCar Brasil YouTube channel? I cannot tell a lie. No, but at the end of this program, I will. Eu não posso mentir, então a resposta é não. Watch that subscriber count. Então, até o fim do programa, eu te prometo que eu vou fazer isso. Pode observar a contagem dos inscritos no canal. I like the page on Facebook. Eu curti a página no Facebook. Maravilha. Só para você que é um pouco mais novo, o John, ele tem uma carreira muito pequena no automobilismo. Yeah, if you're one of the younger people getting involved in this, John has had a very short journey and career in auto racing. Of course. So. Isso é uma brincadeira, é um deboche, por favor. Of course, I'm just being silly. O John, ele é autor de um dos principais livros que conta a história da separação, da cisão kart e IRL. John is very accomplished, and he is the author of a great book, the greatest book, that tells us the story of the great split. And there's the book. Júnior, começa aí, por favor. Júnior, começa, por favor. Júnior, you have the first question. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que nos prestigiam. John, muito obrigado. So good evening, everyone watching this show. Good evening, John. Thank you so much for being here. Thank you. It's a pleasure. E a minha pergunta é, John, aproveitando que você mostrou esse livro, terá tradução em português esse livro? So, John, since you showed us the book, my first question to you is, will there be a translation of this book into Portuguese? That would be great. I don't know how big IndyCar racing is in Brazil right now, but during that era, in the late 1990s, it was massive. Seria maravilhoso. Eu não sei quão grande a Fórmula Índia no Brasil hoje em dia, mas na era em que essa história aconteceu, que está relatada no livro, realmente era muito grande os fãs do Brasil. Of course, there was the oval race in Rio during the kart era. Durante a era do kart, tínhamos o circuito oval no Rio. So many Brazilian drivers, sponsors, a nice flavor added to the kart series. E haviam tantos pilotos brasileiros, tantos patrocinadores brasileiros ali, que adicionaram realmente um sabor muito gostoso nas corridas. And of course, this year you've got Elio Castroneves with Indy 500 win number 4.
So perhaps that has sparked interest again. I would love to see the book in Portuguese. E esse ano nós temos Hélio Castro Neves com a quarta vitória na Indy 500, então com certeza o interesse tem crescido e eu adoraria ver esse livro em português. Next, próximo. Gildo, por favor, Gildo, dê o seu boa noite ao nosso amigo John. Então vamos lá, seguindo as regras. Boa noite para todo mundo. Antes da minha pergunta, eu gostaria de agradecer a presença dele aqui e dizer que é um privilégio sempre estar com ele, seja no ambiente esportivo, seja numa live. First of all, good evening, everyone. I want to start by saying thank you, John, for your presence here. It's always a great pleasure to be with you, be it in a sporting event or in a live situation like this. It's always a pleasure. Thank you. E por isso eu sou muito, muito grato a ele, porque estas pessoas que estão aqui hoje realmente são fãs e merecem toda a atenção que a gente possa dar. So I'm very thankful to you for being here, because these people that are here and watching are true fans of the sport. So this is the nicest that we could offer them. So that's great to hear. I love to hear that the support from the fans in Brazil, because honestly, you go back to Emerson Fittipaldi, and he was such an important part of the international aspect of IndyCar racing as it developed in the 1980s. So I'm very happy to hear that. Muito obrigado você por dizer isso. É muito interessante ver esse carinho todo vindo do Brasil, porque se você olhar para trás, você vai até a era de Emerson Fittipaldi e o impacto que aquilo tudo teve até agora nas corridas, né, que acontecem no Brasil. Bem, a minha pergunta é, na sua opinião, realmente aconteceu a internacionalização da Fórmula Indy? So my question to you is, in your opinion, did Indy racing truly became internationalized, globalized? Almost. Quase. I think that as the 1990s developed, it was starting to trend that way. Eu acho que no começo do na era de 1990, eu vi que as coisas estavam indo para aquele lado. And it continued that way in the second half of the 90s with Brazil and eventually England, Germany, and of course there was always Canada, and then Mexico made a comeback as well. E do meio dos anos 90 para frente, nós vimos que teve muito disso com o Brasil, Alemanha, México, Inglaterra, e o México, por último, também entrou. Então, houve um pouco disso. To me, one of the best parts of the kart era was the way it took the best of American racing with oval tracks and Andretti and Unser and Danny Sullivan and Rick Mears, with a new international flavor with Emerson and Nigel Mansell, as for example, to start. Eu acho que para mim a parte mais importante, mais interessante disso tudo foi o sabor que aconteceu quando trouxemos um pouco do americano, do esporte americano para outros países. Aí ele mencionou uma gama de corredores que vocês conhecem melhor que eu, todos os nomes. I'm lacking on the names that you mentioned. So many people, but it's okay. Yeah, that's what I told them. I'm sure you know all the names he just mentioned, but when they all came together, it added a different flavor to the whole sport, right? John, so quando eles se juntaram novamente, deu um sabor especial ao esporte. Me desculpe, eu fui ao contrário. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui no Ele está chat. Respondendo ainda, Fábio. Desculpa, sorry. John, please. So the split, the 96 split, it slowed down that progress they were making. Então, essa separação que aconteceu em 1996 diminuiu um pouco o ritmo desse sabor todo que estava sendo misturado. Because the IRL side decided that they wanted it to be more American.
porque o pessoal da IRL decidiu que eles queriam que fosse mais americano. I think in retrospect, that was a mistake and that the IRL should have welcomed the international, every aspect of the international bit from starting with the money. Eu acho que, na minha opinião, isso foi um erro. Eu acho que a IRL deveria ter recebido tudo que vinha, os contatos, a internacionalização e principalmente os recursos, o dinheiro, né? So that was one of the negative effects of the split is it really hurt the international aspect of IndyCar racing. It brought it back to America, and who knows now whether it can embrace that international outlook again. Então, esse foi um ponto negativo dessa separação, porque ele tirou aquele investimento, aquele contato e trouxe de volta para a América. Então, quem sabe se um dia eles vão conseguir fazer esse retorno. Beleza. Eu vou te fazer uma pergunta, John, sobre o senhor Andrew Craig. I would like to ask you a question, John, about Mr. Andrew Craig. Nós o entrevistamos aqui algumas semanas atrás e sempre foi comigo quando eu trabalhei com a categoria cavalheiro. We interviewed him a few weeks ago here, and just like it was before when I had the privilege of working with him, he's always been such a gentleman. Mas, come on. Oh, I was going to say, I had a very positive relationship with Andrew, both during the time that he was with CART and since then. Eu tenho que dizer que eu sempre tive uma relação muito agradável com ele, desde quando ele estava na Fórmula Kart e depois. É errado dizer, John, assim, a opinião que eu tenho do que eu convivi, Gildo e eu convivemos. So my question is based on what I experienced in my time working, and also Gildo working together at the same time. É errado dizer que a saída do Andrew Craig impactou os negócios? Would it be wrong to say that his leaving impacted the business? Yes, I think it's fair to say that. Eu diria que é justo dizer isto. I don't think Andrew got the credit he deserved for keeping CART unified and progressing in the later half of the 1990s. Eu não creio que o Andrew tenha recebido o crédito que ele merecia por manter a Fórmula Kart e tudo aquilo acontecendo e gerenciando tudo aquilo nos anos 90. I don't think anyone really could have been successful in his position as the leader of CART, given the attitude that the IRL had, that it was willing to do almost anything to try to gain credibility. E baseado na atitude que o pessoal da IRL teve, tentando ser muito ganancioso e conseguir mais e mais e mais, eu não creio que ninguém teria tido condição de fazer um trabalho melhor. He was a very effective manager, and again, I don't think anyone could have succeeded in his position in those circumstances. Ele era um ótimo gerente e eu não creio que ninguém teria conseguido realizar o trabalho que ele foi feito naquelas circunstâncias em que ele trabalhou. And honestly, one of the things he had going against him was the fact that he was not American. He was English, Swiss, and uma das coisas que ele tinha contra ele naquela época era o fato de que ele não era americano. Ele é inglês, suíço, então. And with the IRL saying, well, we need to be more American, they used the fact that CART had an English leader and the fact that CART at the time was based in Detroit instead of Indianapolis. E eles estavam batendo muito na tecla de que tinha que tudo aquilo ser mais americano, mais americano. Então, eles não ficaram satisfeitos, né? Queriam tudo baseado na Indianápolis. John, uma outra pergunta. Como eu te perguntei do Andrew Craig.
John, I have another question. Just as I mentioned to you, Andrew Craig, É correto dizer que o golpe foi por Bob Rahal, Perry Patrick e outros caras, foi impactante para a queda da kart? would you say that Bob Rahal and Perry Patrick. Yeah, would you say that those guys were impacted by this coup that happened? I think CART decided that they were not going to continue with Andrew. This was 6 months before the end of his contract. Eu acho que o que aconteceu foi que a CART decidiu que eles não queriam continuar com o Andrew, e isso foi 5 minutos antes do... 5 minutos. Isso foi 6 meses antes do final do seu contrato. I'm trying to kill my phone here. I just did that. It's just... Quem sabe faz ao vivo. I'm so sorry. I'm trying to silence. All right. Nós temos o nosso chat aqui, pessoal, e eu convido vocês a participarem. Eu já tenho aqui 2 questionamentos do nosso amigo Everton Ruppel. John, é possível falar que, mesmo com esse downsizing que nós temos de pilotos brasileiros, o Brasil ainda continua sendo um bom mercado para IndyCar hoje? This is a question that comes from someone who's watching online. The question is, even with the downsizing of drivers in Brazil at this time, would you say that Brazil is still a viable option for IndyCar? Everton, I recognize the name, so. Reconheço o nome de Everton, que fez a pergunta. Yes, I think so. And I believe that Mr. Penske's #1 objective is to stabilize and try to grow the oval portion of the American schedule. Eu creio que sim, creio que é possível, e eu acho que a missão principal do Mr. Penske é what did you say about the oval? I'm sorry, I skipped a bit. I think the #1 objective is to focus on the American races and bring a few more oval tracks in. Eu creio que o foco principal dele, o objetivo principal, seja esse foco nas pistas, circuitos ovais, e valorizar os que já existem e trazer ainda mais. I think if the economic conditions permit IndyCar to start looking more international, I think Brazil will be very close to the top of the list. Eu creio que se as condições financeiras permitirem e eles decidam levar isso mais para o lado internacional, eu creio que o Brasil seria um grande candidato. There's already some history there with the races in Rio and São Paulo. Porque já existe uma história, né, de corridas no Rio e também em São Paulo. Maravilha. Você, em 2001, você já estava fora da PacWest, certo? So in 2001, you had already left PacWest, is that right? Right, I was there in 97 and 98. Sim, eu estava lá em 97 e 1998. Então, como um jornalista, como um escritor, o que você acha quando você viu Scott Dixon pela primeira vez? So as a writer, as a journalist, what did you feel when you saw Scott Dixon for the first time? I've known Scott Dixon since the very start of his American career. Eu conheço ele desde o comecinho da carreira americana dele. When I left PacWest and I went back into the media in 1999, one of my clients was New Zealand Speed Sport magazine. E quando eu saí da what is the name? I'm missing. PacWest. Quando eu saí da PacWest e fui para outro lugar, o meu primeiro cliente era essa revista da Nova Zelândia. So this was when Scott Dixon was a rookie in Indy Lights, and he drove 2 years Indy Lights. E ele, naquela época, ele era um iniciante na Indy Lights e ele correu pela Indy Lights por 2 anos.
the second year, 2000, he drove 4-Pac West in Indy Lights. E a próxima vez ele correu pela Pac West, a Indy Light. Sorry, guys. I was still kind of an unofficial Pac West team member, and they asked me to help out a little bit with Scott with his, media relations and such earlier in his career. Naquela época eu ainda estava meio extraoficial ali, e eles me pediram se eu poderia dar uma força para ele, ajudando ele com a parte de imprensa, relações públicas dele por ali. Scott moved up to IndyCars in the kart series, and he had his 2001 season with Mauricio Gugelmin as his teammate. E ele mudou para a Fórmula Indy e ele teve Maurício Gugelmin como seu colega de equipe no primeiro ano. Mauricio is a great gentleman and a great human being, and I think he was a good life coach for Scott because Scott was only 20 years old. O Scott só tinha 20 anos naquela época e o Maurício é um cavalheiro, um ser humano incrível, e ele foi um bom modelo de vida para o Scott. You can see the similarities between Mauricio and Scott and the way they carry themselves with dignity, and they're good family people, and they're just generally good human beings. E você pode olhar os dois e você vai ver semelhanças. Eles são pessoas éticas, pessoas de coração bom, pessoas de família. Scott's obviously a great race car driver with the championships and an Indy 500 win, but he's a better human being, and that's the best thing I can say about him. E o Scott é maravilhoso em tudo que ele faz, e principalmente como piloto, tendo vencido a Indy, mas o que eu mais admiro é ele como ser humano. Maravilha. André, por favor. Boa noite a todos. Good evening, everyone. Eu queria perguntar para ele qual foi o ponto crucial da cisão kart-IRL? My question to you is, what was the most crucial point in this split of kart and IRL? Wow, that's a tough question to answer. É uma pergunta muito difícil para responder. The first major point was July 1995. O primeiro ponto foi julho de 1995. When Tony George declared that the IRL would save 75% of their field for IRL points leaders. E foi quando Tony George decidiu que 75% do campo dele seria guardado para os corredores da IRL field. For those, he declared that 75% of their field would be for the IRL points leaders. Seria guardado para os líderes com boa pontuação deles. 75%. The kart people did the math, and they realized that if they didn't, it realized that theoretically there would only be 8 open places in the Indy 500. Eles fizeram as contas, o pessoal do kart, eles chegaram à conclusão de que haveria somente 8 posições abertas, 8 possibilidades na Indy 500. This guarantee of holding most of the field for the IRL leaders became known as the 25-8 rule. E essa situação de ter separado 75% para o grupo do IRL e os outros 8 ficou conhecido como a regra 25/8. That was an extremely important moment. And then during the actual split itself, when it was IRL versus kart, esse ponto foi muito importante, muito crítico. E quando chegou nesse momento, que era o IRL contra a kart, there became a technical disagreement in 2001 between Honda and Toyota that kart officiated very badly. Houve desentendimento entre Honda e Toyota e o kart gerenciou essa situação de uma maneira muito pobre, muito ruim. This made Honda withdraw from kart. Toyota followed very soon,
and it was just a very major turning point in which the momentum changed from kart to the IRL. E foi uma situação que a Honda decidiu tirar o time de campo, Toyota logo em seguida também, e esse foi um momento muito difícil, muito áspero para o IRL. Kart IRL. Yeah, I think those were two very important moments that made a difference. Eu acho que esses são dois pontos muito críticos que realmente fizeram a diferença. Tem um outro ponto que eu queria falar, por acaso, casa com a saída da Honda e Toyota. There's another point I'd like to bring up, and it ends up going with the exit of Honda and Toyota. Que foi a saída da FedEx como title sponsor. It was when FedEx left as their title sponsor. A FedEx suportava a categoria com transporte internacional e a partir do outro ano já não teria isso e nós sabemos que é caro. FedEx did all the transportation for their international races, and by not providing that, we knew that it would be very expensive. The FedEx deal, it looked like a better deal for kart than it was. O acordo com a FedEx parecia para a kart que era muito melhor do que na verdade era. It gave them a well-known title sponsor, but they weren't getting a lot of money out of it. Eles ganharam um patrocinador com um nome muito forte, mas eles não estavam ganhando muito dinheiro com isso. When FedEx saw that kart was starting to struggle, they left very quickly. E quando a FedEx percebeu que o kart estava começando a sofrer, ficar uma situação difícil, eles saíram de campo muito rápido. Yeah, and that with everything else that was happening in kart at that time, with Honda leaving and Toyota getting ready to leave, it just looked very bad for them. E com tudo que já estava acontecendo, com a saída da Honda, também a saída da Toyota, e agora a FedEx saindo, acabou aparentando muito ruim para eles. You had Penske going to the IRL, you had Ganassi going to the IRL. Penske e Ganassi estavam indo para IRL. It was like rats deserting a sinking ship. Parecia que eram os ratos correndo de um navio que estava afundando. João, eu preciso fazer uma pergunta para você. There's a question that I must ask of you. Are you ready for? Você está Oh, preparado? sure. Are you ready Driven. for the question? Oh, this is the comedy part of the show, right? Essa é a parte do cômica do show, né? Pessoal, para quem não lembra, Driven, no Brasil chamado Alta Velocidade, foi a tentativa mais patética, mais estúpida que eu já vi sobre um filme de corrida. So if you don't know what we're talking about, Driven is, in my opinion, the most pathetic attempt at a car racing movie. I thought I heard the word stupid in there somewhere. So. He did. Pathetic and stupid. He did say. Patético e estúpido, né? Good Portuguese, John. Oh, it's funny. I tried to learn Portuguese when I was with Pac West, and I learned 3 or 4 phrases, and I can't repeat any of them. If you know Brazilian race car drivers, you probably understand why. Absolutely. Ele falou, quando eu comecei a trabalhar com Pac West, eu tentei aprender um pouco de português, mas foi muito complicado. Eu aprendi 3 ou 4 frases de português, mas nenhuma delas que eu poderia repetir aqui nesse show. Uhum. E se você conhece os corredores, os pilotos de carros, com certeza você deve imaginar quais são as frases. Ainda mais que foi o Maurício Gujomin que ensinou, né? Yeah. Joe Tanto wasn't Brazilian, was he? Joe Tanto não era brasileiro, era? Não. Não. Joe Tanto, para quem não sabe, foi Sylvester Stallone. Oh, wow. Sylvester Stallone, ok. All right. E, John, vamos falar aqui de novo. Esse filme foi uma vergonha. The movie was a shame. Foi tão vergonhoso
que a categoria ficou com cara de nuvens. It was pretty terrible. Ele disse que foi realmente terrível. He said it was so awful that the whole category looked silly, driven and Os it's in the carros book. eram lindos naquele ano. As pinturas eram lindas. E fizeram isso. Time flies. It's in the Pac West book because the team in the movie was based around the Pac West team because Motorola and Nextel essentially paid for that movie. Então o time da Pac West estava, obviamente, no filme, porque eles basicamente, Motorola e Nextel basicamente pagaram todas as despesas do filme. Mas foi uma vergonha. Good photography, but Yeah. now I want to watch the movie. O filme era tão ruim que eu quero assistir. Terrible acting and even worse writing. Terrível atuação e o manuscrito do filme pior ainda. Podre. Roteiro do filme pior ainda. Podre, eu só posso dizer isso. He thinks it's rotten. That's the definition. Yeah. Você assistiu o Rush? I don't think so. Did you watch Rush? That's an interesting question for me, personally. Essa pergunta é muito interessante para mim, pessoalmente. No, the short answer is no. A resposta curta é não. Here's why. E aqui eu te digo por quê. When I got into racing, it was in 1975. Quando eu entrei nessa história de corridas, foi em 1975. Even though I was a 10-year-old kid living in Indiana, I was a Niki Lauda fan. E mesmo que eu era uma criança de 10 anos morando em Indiana, eu era um fã do Niki Lauda. So even though I was 11 years old, I lived the James Hunt Niki Lauda battle as well as a kid in America could do through newspapers and the few races that were on TV. E com 11 anos eu vivi a batalha do Niki Lauda e do, what is the second name? Niki Lauda and James Hunt. Eu vivi tudo aquilo aqui da melhor maneira possível, lendo as notícias, assistindo as notícias, lendo o jornal, me informando da situação. The whole Niki Lauda story was very close to my heart, and it was disappointing on the couple of occasions when I've met him as an adult. E a história de Niki Lauda foi muito pessoal para mim, muito querido no meu coração, e quando o encontrei pessoalmente foi um desapontamento muito grande. He's a guy that you had to meet on his terms, not yours. Ele é um cara que você tem que conhecer no território dele, nos termos dele, não nos seus. Bem europeu. Having grown up studying Niki Lauda, almost as much as I studied IndyCar racing. Tendo crescido estudando o Niki Lauda tanto quanto eu tenho estudado a Fórmula Indy. And it hasn't stopped. I've read 2 Niki Lauda books in the last 6 months. E não parou lá atrás. Eu continuo lendo. Eu li 2 livros sobre Niki Lauda o mês passado. I can't bring myself to even watch a fictionalized version of it. E eu não consigo me fazer sentar e assistir um filme, nem que seja a versão fictícia dele. I wouldn't be able to enjoy it. I would just say, that's wrong, that's incorrect. I would just, Eu nunca ia conseguir sentar e assistir o filme, eu ia ficar falando o tempo todo, isso aqui está errado, isso aqui é incorreto. So I want to keep my own memories of it. And I did one day on Telemundo, a Spanish language channel, I saw about a 5-minute sequence without any dialogue. And just from the video, I'm like, no, thank you. E eu assisti há algum tempo atrás uma série, era somente a imagem sem palavras por 5 minutos na Telemundo, que é uma rede de fala espanhola, e eu falei, não, muito obrigada, não quero assistir isso. Vou ficar com as minhas memórias. Other people say good things about it, and I don't want to trash it because I personally haven't seen it, but I don't want to see it for personal reasons. E algumas pessoas dizem ótimas coisas a respeito disso, e eu não vou falar mal deles, mas o que acontece é que eu pessoalmente não quero assistir por motivos pessoais. Eu tenho isso que você tem com o Alonso Jr.
Eu realmente fico muito irritado quando falam mal dele perto de mim. I feel the same way you do about I'll answer Junior, because I get really upset when anybody says anything negative about him around me. I am a huge fan of him. Eu sou muito fã dele. Uhum. Wow. Você ficou sabendo essa semana que... There he is, the rat. Aí está o rato, olha aí está o rato. That's what, 78, 79? I see the Parmalat hat. Eu tô vendo o chapéu da Parmalat, foi... É isso que ele tá vendo? Foi. 1982, quando Nine- eu trabalhava na Fórmula 1. 1982, Oh, okay. when I worked in Formula One. Nice. The hat. There he is. Ali ele está. Wow. John, mais uma pergunta. Como é que você vê hoje o pacote de mídia das equipes e o pacote de mídia para a categoria? John, how do you see today the media pack for the teams and the media pack for the category, the championship? How do you see that? I don't see a lot of traditional real media coverage. Eu não vejo nada de uma cobertura real. Everybody wants to control their message, whether it's a driver, whether it's a team, whether it's IndyCar itself. Todos querem controlar a sua mensagem, seja ele o piloto, seja ele a empresa, seja ele a corrida em si. They all want to use their social media channels, and they don't have they don't want to see objective commentary. Eles querem todos usar os seus canais de mídia social e eles não querem ver nenhum comentário objetivo a respeito. It's all about putting out a common message. E tudo que eles querem é colocar uma mensagem que seja coesa, comum a For todos. example, if you look on Twitter over the last 2 days, every IndyCar driver has said, look, our TV ratings are up 30% over last year. Por exemplo, se você olhar no Twitter, nos últimos 2 dias do Twitter, você vai ver que cada um dos pilotos disseram, olha só, os nossos números os nossos números, né? O campeão, nossa audiência, subiram 2 pontos essa semana. Todos eles falaram a mesma coisa. If you were to be an objective commentator and say, that's great, but those numbers are less than half of what they were 25 years ago, they get upset. Se você for um comentário objetivo e disser, isso é ótimo, só que isso aí é menos de 25% do que eles eram no passado. Eles vão todos ficar muito bravos. So I think it's created a very confrontational and negative relationship between PR and media. Então eu acho que criou uma situação de confronto, muito confronto e não agradável entre o pessoal das relações públicas e mídia. PR people get upset at media for simply doing their job. O pessoal das relações públicas ficam muito bravos com o pessoal da mídia por fazer o trabalho deles, simplesmente. In the case of IndyCar, Roger Penske was one of the very first people that tried to use the media as a PR tool. E no caso da Fórmula Indy, o Mr. Penske foi um dos primeiros a tentar usar a mídia como uma ferramenta de relações públicas. Sometimes even Mr. Penske doesn't understand the role of the media is to provide objective commentary and not necessarily to be a cheerleader and just say what they're told to say. E até mesmo o Mr. Penske às vezes não entende o papel que a mídia tem, que não é para estar ali animando e falando aquilo que todos querem ouvir.
mas ser objetivo em dizer aquilo que realmente está acontecendo. Did I answer the right question? Eu respondi a pergunta certa? Sim, sim, sim. Yes, you did. John, mais uma pergunta do chat, pelo nosso amigo Everton Ruppel. So, I will ask you, please, say hello to Everton. Hi, Everton. I recognize your name. I said that earlier. Thank you Yeah. for being such a big fan. Everton, eu reconheço o teu nome, muito obrigado por ser um grande fã, e eu realmente reconheci o teu nome antes. Hoje ele nem dorme. He won't be able to sleep tonight. Every day I see is born on this day. Exatamente, born on this day, todo dia. John, vamos lá. No seu tempo de PAQuest na kart, During your time with PAQuest in kart, a gente tinha notícias dos passos da IRL que estavam crescendo sobre a kart. we had news of steps going on IRL that were growing over kart. Aí eu te pergunto, como é que foi isso, assim, no seu entendimento? Primeiro você esteve lá dentro da equipe e depois você foi trabalhando ali por fora. Como é que foi isso para você? Qual o seu entendimento? Well, how do you understand all that? Since you were first working for them and then working basically around it, so how did you see all that, the information? So in 97 and 98, the years that I worked for PacWest, 97 e 98 foram os anos que eu trabalhei para PacWest. the IRL was still very small. A IRL ainda era muito pequena. Everyone on the kart side considered the IRL as a joke. E todo mundo no kart, na Fórmula Kart, considerava que o pessoal da IRL era uma piada. Né? For many of us who believed that the kart formula was better, we still find it hard to accept that it's somehow lost. E para todos nós que acreditávamos ali que a kart era muito melhor, ainda para nós a ideia da IRL é uma coisa que está perdida. Certainly during my time at PacWest, 97, 98, nobody on the kart side viewed the IRL as a serious threat. Durante o tempo que eu estava lá, 97, 98, nós todos ali da kart nunca vimos a IRL como uma ameaça para nós. It really didn't start to change until 2000 when Ganassi went to the Indy 500 and won. That started the landslide. E isso não começou a mudar até o ano 2000, quando o Ganassi veio para a Fórmula Indy e ganhou as 500. Então, ali foi que começou a avalanche, né? Começou a cair tudo. For me, there was one oh shit moment when I knew it was really going the IRL's way. Para mim, teve um momento que eu falei, blip, blip, aqui a situação vai virar para a IRL. It came in 2002. Esse momento aconteceu em 2002. I went to the kart race in Japan and I talked directly to the two top Honda executives. Eu fui até o escritório no Japão e eu falei pessoalmente com os dois mais altos executivos. Tony George and IRL people came to that kart race in Japan. E o Tony George e o pessoal da IRL foram até essa corrida que aconteceu no Japão. The Honda people said, no, we have no interest at all in the IRL. E o pessoal da Honda disse, não, nós não temos nós não temos interesse algum no IRL. 2 or 3 weeks later, during Indy 500 time, I was driving in downtown Indianapolis to go to dinner. 2 semanas e meia depois disso, na semana da corrida, eu estou dirigindo em Indianápolis, indo jantar. I saw a Honda PR person walking on the street. I thought, why is this person here? Oh, shit. Eu estava dirigindo, indo para o meu jantar, e de repente eu vi uma pessoa que eu sabia que era da Relações Públicas da Honda. Eu falei, mas que merda é essa? O que está acontecendo aqui?
The next day, Honda announced that they were starting an IRL program, having basically 10 days earlier lied directly to my face. E no próximo dia eles anunciaram que eles estavam começando um programa da IRL, mesmo que há 10 dias atrás eles tinham mentido claramente olhando no meu rosto. So there's that, for me, that's personally a moment that I experienced in the split where I had a light bulb go on over my. E para mim, pessoalmente, esse momento foi muito, muito dramático, porque eu tive um momento pessoal da ruptura, né? E ali mesmo acendeu uma luz na minha cabeça do que estava acontecendo. Wow. Again, I hope I answered the question the right way. Mais uma vez, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. E se ele não responder, por favor, repita que a gente tenta de novo. And I told them if it's not exactly what you want, just repeat your question and we'll keep trying. Okay. I believe so much. That Honda story is a good story, though. Yes, it is. Essa história da Honda realmente é uma ótima história. É. Uau. Bem, John, eu gostaria de saber qual a vitória mais saborosa, aquela que te trouxe mais, assim, tesão. Se John, foi aquela... Desculpa, go ahead. Vai, continua, André. Continua. Assim, querendo saber se a vitória que te deu mais tesão, se foi aquela do Mark Blundell em Portland ou a do Maurício Gugelmin em Vancouver. So which one of these races gave you the most excitement? André, eu quero que você repita, Júnior, repita o nome dos rapazes de novo. Vancouver? Yeah, I know, I heard. You heard that? Yeah. And so which one of those brought you the most excitement? So the first one he mentioned, Mark Blundell, Portland, 97. Okay, Blundell, Portland, 1997. That was the first win for PacWest. Aquela foi a primeira vitória para a PacWest. That was the first win for me as the PacWest PR person. E também a primeira vitória para mim como relações públicas da PacWest. I had no idea what the hell I was doing. E eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo ali. So by the time Mauricio won at Vancouver, então quando chegou a hora que Maurício venceu em Vancouver, I had the Portland race and then Mark won again at Toronto. Nós tivemos a corrida de Portland e daí o Marco ganhou em Toronto. So when Mauricio won in Vancouver, I at least had the experience of knowing how to handle myself and handle the situation. Então, quando o Maurício ganhou em Vancouver, pelo menos eu tinha uma noção do que fazer, como eu devia me comportar, como eu devia guiar o meu time. The other thing that made Vancouver very special. A outra coisa que fez Vancouver ser muito especial. Mauricio had been with the team for nearly 3 years, and he was kind of viewed as the team leader and the heart of the team. Maurício já estava com a equipe há 3 anos e ele era visto ali como um líder, como o coração da equipe. Mauricio had a very strong 97 season, and people expected him to be the first race winner for PacWest. O Maurício tinha tido um ano fantástico em 97 e todos esperavam que ele continuaria sendo essa potência toda para a PacWest. So there was definitely a special feeling within the team simply because Mauricio had been there longer and had deeper relationships. Então tinha um sentimento acontecendo ali com a equipe, simplesmente pelo fato de que Maurício havia estado com a equipe já há 3 anos e eles tinham expectativas sobre o que poderia acontecer. My personal memory from Vancouver is that Bruce McCaw, the PacWest owner, had scheduled a team party the next day on the other side of the U.S. border in Washington. E uma memória que eu tenho é que o dono da empresa, que ele mencionou aqui, tinha marcado uma festa, mas não no Canadá, do lado de cá, do lado americano, né, da fronteira. A lot of the team got out of there as quickly as possible because they wanted to go and celebrate. E uma parte grande da equipe saiu de lá o mais rápido possível, porque eles queriam sair para comemorar. I remember being at the track at about 10 o'clock at night. I don't know, some of the Brazilian journalists might remember the Hollywood bus.
E eu lembro de estar na pista umas 10 horas da noite. Alguns dos jornalistas brasileiros vão lembrar do ônibus de Hollywood. And I realized that I was the last one there. And it was just, it was just kind of a neat feeling just to be the last guy working for the team on that very special day for the team. E de repente eu percebi que eu era a última pessoa ali, né? Então foi um sentimento muito, muito bacana que rolou, porque eu percebi que eu era a última pessoa ali trabalhando para o benefício do time. And it looked like we'd finished the season even better. Mauricio crashed on the last lap at Laguna Seca and would have finished second. E parece que nós terminaríamos o ano ainda de uma maneira melhor, mas Maurício bateu, né, na Laguna Seca. And then both cars ran very strongly at Fontana at the last race of the year, and Mauricio was on pole position with a 240-mile-an-hour lap. Então, o Maurício estava na pole position com 240 milhas por hora, ganhando a pole position, e 240. 240 milhas por hora que deu a ele pole position. E ele conseguiu o pódio. Mauricio had a tire problem and he finished fourth, but Mark won the race, and that was arguably the best day of the year for the team as a whole. O Maurício teve um problema com o pneu e terminou em quarto lugar, mas o Marco conseguiu o pódio. Então, para nós ali era o melhor que poderia acontecer para a equipe. Maravilha. Eu vou Wonderful. perguntar um pouquinho aqui do chat, mas como está ao vivo, não tem como editar. Eu peço desculpas a todos vocês. I have to bring in some questions from our chat. And since we're live, we cannot edit anything. So please apologize. Minha garganta está realmente ruim. Eu estou tendo que beber água toda hora e às vezes eu estou tossindo. Então, vocês, por favor, me desculpem. My throat is very sore. So sometimes I'm coughing. So I apologize for that. Drinking water all the time. O nosso amigo Douglas, que ele infelizmente não está aqui. Say hello to Douglas, please. Hello, Douglas. Yes. Como é que você viu o Super Sub, Roberto Moreno, pela PacWest, pela Newman Haas e depois pela Patrick? Yeah. Roberto Moreno, how do you see all that from those three different teams, right? Super sub. Everybody that works with Pupo, with Roberto, has a happy memory. Todo mundo que já trabalhou com Roberto tem uma memória feliz. That guy has more positive spirit than 99% of the people on Earth. Aquele cara tem muito mais espírito positivo nele do que 99% das pessoas que você vai conhecer. If you look at the crazy stuff that guy went through in Formula One, and he tried doing IndyCar before and in the middle and after all that. Se você olhar o tipo de coisa maluca que esse cara passou na Fórmula 1, e lembrando que ele tentou a Fórmula Indy no começo, no meio e tentou depois também. He was really popular at PacWest. They loved him. Ele era muito popular, muito amado na PacWest. Bruce McCaw likes to talk about Moreno's hair races. E o Bruce McCaw gosta de falar das corridas de cabelo do Moreno. Moreno would tell a story about these famous hair races. E o Moreno contava histórias famosas sobre corridas de cabelo. He'd get a server's tray. Ele pegava uma bandeja and fill it with water. E enchia de água. So it was like a shallow pool. E era como se fosse uma piscina muito rasinha. Moreno didn't have a lot of hair, but he told everybody to pull a hair from their head. E o Moreno não tinha muito cabelo, mas ele falava para todo mundo, puxa aí um fio do seu cabelo. Everybody had to put their hair in the pool. E todo mundo tinha que colocar aquele cabelo na bandeja com água.
So Moreno would make a big story about how to, get your hair to go faster across the pool. E aquele cabelo seria a corrida que eles iam fazer. E ele contava uma história muito elaborada do que você tinha que fazer para fazer o seu cabelo ir mais rápido e ganhar a corrida. And as soon as he got everybody focused on the hair and distracted, E assim que ele conseguia que todos estivessem focados ali naquele exemplo que ele estava dando e distraídos, splash! ele batia na bandeja e espirrava Everyone em todo soaked. mundo. E todo mundo ficava molhado. So, yep, Cool. Moreno's hair races. Então ficou conhecido como as corridas de cabelo do Moreno. Muito bom. Maravilha. É. Gildo, por favor. Grace, ele é uma pessoa privilegiada por ter trabalhado em uma equipe e também por ser uma pessoa de comunicação como jornalista. You're a privileged person for working at this company, but also for being a journalist. I agree, Mas 100%. Eu concordo com você 100%. Mas isso pode ser uma coisa boa, como pode ser uma coisa ruim. But this could be a good or a bad thing. Eu pergunto para ele, So my question for you, o que ele acha que se percebe mais no ambiente da Fórmula Indy? O espírito esportivo ou um ambiente de negócios? so what do you, my question for you is, what do you feel is the most prevalent feeling? A team's sport spirit or a business environment? That's a good question. Boa pergunta. And the answer that I have is that the biggest thing that working for the team taught me A melhor coisa que eu aprendi trabalhando para os times was that it is a business, that é que no final é tudo um negócio. as much as fans, we want to see it as a sport and everything. It's a serious business. E por mais que os fãs queiram ver isso como um esporte, ali a gente aprende que é um negócio sério. And that was an important lesson to me that helped me when I was writing the Indy Split book. E para mim isso foi muito importante, foi uma lição preciosa para quando eu estava escrevendo o livro The Indy Split. And the reason for that is that the original 1979 split, when CART broke away from USAC. John, just a second, please. Yep. Eu vou falar em português, a Grace vai traduzir. Pessoal, a nossa surpresa está chegando aqui agora. E foi uma surpresa que nos emocionou muito. John, hold that thought because our guest appearance is here right now. All right. So here we go. It's someone who really touched us all. Oh, yes. Oh, excellent. Mr. Paul Page again. Paul Page. Hey. What a guy. Awesome. We're waiting for his audio. There he is. There he is. Hello, hello. Mr. Page, how are you doing? Hey, Doing Paul, well, thank you. I have to see you. I have a book for you to sign for Bruce McCaw. Oh, well, and I have one of your books that you need to sign for me. Well, are you going Come to lunch? Are you going to lunch tomorrow? Yes. Look at the Old Boy Network here. So I'll go to lunch. I'll see you. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas eu estou extremamente emocionado. I'm moved to tears over here. Porque nós tivemos uma entrevista incrível, única e genuína com o Mr. Page. Because we had a very unique, very candid, very genuine time with Mr. Page.